Bora lá então fazer uma análise rápida aqui. Eu vou tentar ser rápido nesse vídeo, tá bom? Bora lá então, o que está acontecendo aqui com o Bitcoin? O Bitcoin ele veio abaixo da nossa região de compra, tá querendo se recuperar. Uma coisa que eu tô achando bem legal, que eu tô gostando nisso aqui, é que tá vindo volume de compra, tá? Volume de compra bem acima dos outros, com essa vela diária aqui rejeitando, ó, deixou um pavio e subindo. Isso aqui é bom, tá? Isso, assim, não sei se vai ser reversão de mercado, se vai ser fundo. Minha intenção não é acertar o fundo, tá? Mas, ó, região é um sinal bom, tá? Quando acontece isso aqui, é um sinal muito bom, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: nossa função como investidores não é acertar o fundo, não é prever o mercado. Nossa função como investidores é saber mapear os melhores pontos de compra, as melhores regiões de compra para a gente estar bem posicionado quando o mercado subir, entende? Então, por mais que essa região não foi o fundo perfeito, foi uma boa região de compra. Se o mercado reverter e começar a subir forte, a gente vai ter comprado quase que no fundo. Então foi uma boa região de estar comprando. O mercado está em extremo medo, está tendo volume de compra acima da média, volume de venda, né? É uma região de Fibonacci que eu mostrei, né? Então assim, a nossa função é mapear bons momentos de compra. Não é prever o mercado, porque o mercado, galera, coloca uma coisa na cabeça de vocês. O mercado, ele é dinâmico. Então, por mais que eu faça uma boa análise, se o presidente do Banco Central decidir que não vai cortar juros, não tem análise que segura o mercado. Não tem análise que segura o mercado. Se o Donald Trump faz um post lá dizendo que vai tarifar a China em 500%, não tem análise que segura o mercado. Então, eu não tenho como controlar o que acontece nos Estados Unidos. Enfim, infelizmente não tem como. Não tem como, o mercado é dinâmico. Então eu tenho que fazer minhas análises para eu achar os pontos que eu considero bons momentos de compra, onde o Bitcoin e as altcoins vão estar desvalorizados, que a gente tem que comprar as coisas quando está desvalorizada, não quando está valorizada. Se a gente comprar quando está valorizada, subindo, a gente vai estar seguindo a manada, e a manada erra, né? Então a gente tem que comprar quando está desvalorizado. Então a gente mapeia regiões de compra, onde a gente sabe que vai estar bem desvalorizado, o mercado vai estar em medo extremo, e a gente vai acumulando, sem se preocupar em acertar fundo. Compra um pouquinho ali, caiu mais um pouco, pensa em comprar mais um pouco, caiu mais um pouco, pensa em comprar mais um pouquinho. É assim que funciona, tá? Porque a gente não controla o que acontece nos Estados Unidos. Eu posso fazer uma boa análise, mas se acontecer alguma coisa nos Estados Unidos, o mercado desaba, não tem jeito. Essa análise aqui, ela não foi ruim. Ó, vocês podem ver que na primeira vez que agulhou, quando eu fiz essa análise aqui, quem está acompanhando o canal, quando eu fiz essa análise aqui, o Bitcoin estava aqui em cima, estava em 108, estava em 108 mil e pouco, quando eu fiz essa análise aqui, tá? Aí ele agulhou e ele veio certinho na linha, né? Que eu falei ali entre 98.800 e 99k. Ele agulhou certinho na linha e subiu. Então a análise foi ruim? Não, a análise não foi ruim. Ele veio na linha e subiu. Subiu até 7.500. Mas o presidente do Banco Central, o Jerome Powell, né? Ele foi lá e falou, olha, talvez não tá certo que a gente vai cortar juros, porque não vai sair os dados de outubro, enfim, dado de emprego, dado de inflação, né? Ele falou isso, o mercado não gostou e desabou. Então assim, tem como eu controlar isso? Não tem como eu controlar o que acontece nos Estados Unidos. Então a minha função não é tentar acertar o fundo. A minha função é tentar me posicionar bem. E aqui, eu não me posicionei mal não, me posicionei muito bem aqui. Essa aqui está sendo uma boa região de compra. Por quê? Na primeira vez, agulhou certinho nela e subiu. Aí ok, graças à fala do presidente do Banco Central americano, ele desabou e rompeu. Mas ok, se ele está querendo reverter, se ele reverter a partir daqui, se ele reverter o mercado a partir daqui, nossa compra não vai ter ficado muito longe do fundo.
Então foi um bom momento, foi uma boa análise. Então é muito importante vocês entenderem isso. Que eu vejo muita galera culpando nos YouTubers, né? Fica falando, ninguém sabe de nada, não sei o que. Galera, ninguém tem controle sobre o mercado, sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos, sobre a economia. Ninguém tem controle disso. Então a gente tem que fazer uma análise para pegar bons momentos de compra, né? E não é dar assim all-in que fala, não é chegar assim e comprar tudo nessa linha. Não, é fazer DCA, compras parciais, conforme vai caindo, entende? Então essa análise foi uma boa análise, foi um bom ponto de compra. Então eu quero que vocês entendam isso. Quedas são normais. Ninguém vai acertar o fundo. Vocês vão ter que se acostumar a ver uma compra de vocês desvalorizando um pouco. Isso é normal, é renda variável, criptomoedas, né? Então é isso, né? Quem não quer ver o dinheiro desvalorizando, quem não quer ver volatilidade, aí esse mercado não é para você. Aí você tem que ir para renda fixa, que aí sempre vai estar aumentando de pouquinho em pouquinho. Agora, para quem quer realmente multiplicar patrimônio ao longo do tempo, no longo prazo, tem que se acostumar com essa volatilidade, saber que você vai fazer uma compra ali, mas mesmo que seja uma compra num ótimo ponto, você vai enfrentar queda, não tem jeito. Então é normal, tá? Então entendam isso, tá bom? Então foi uma boa análise, tá? Não foi o fundo? Ok, mas foi um bom momento de compra. A gente, por exemplo, a gente comprando aqui caindo, a gente está sofrendo menos do que quem compra quando está subindo, a sardinhada. Quem comprou aqui em outubro, quando estava tudo subindo, rompendo o topo histórico. Olha a queda que a pessoa está enfrentando até hoje. Agora a gente que está comprando aqui, por exemplo, ou então quem comprou aqui depois do crash, ou nos fundos de setembro, está sofrendo menos do que quem comprou lá no topo. Então a queda, todo mundo vai enfrentar a queda, independente de onde você comprou. Mas quem comprou caindo, está sofrendo menos. Então é sempre vantagem comprar caindo, quando o mercado está em medo extremo. Porque se virar para queda, todo mundo vai enfrentar essa queda. Todo mundo. Mas quem comprou caindo vai sofrer menos, tá? Vai sofrer menos. Então é vantagem. Quem compra subindo, na maioria das vezes, compra subindo, queda. Compra subindo, queda. Compra subindo, queda. Compra subindo, queda. Agora quem compra caindo, comprou caindo, veio alta. Comprou caindo, veio um pouquinho de alta. Comprou caindo aqui em setembro, veio um pouquinho de alta. Então assim, quem compra quando está caindo tem mais chance de ver alta do que quem compra quando já está subindo. Quem compra quando já está subindo vai ver queda, na maioria das vezes. E queda forte. Então a gente não tem que tentar acertar o fundo. A gente tem que achar boas regiões de compra com o preço caindo mesmo, tá? Eu ainda acho que vale a pena sim acumular, tá? Mesmo que rompeu para baixo da região de compra, eu ainda acho que é um bom momento de comprar ainda. É um bom momento. Porque igual eu falei, o que vai dar ruim aqui, um pouco chato no longo prazo, é ele voltar para cima aqui e rejeitar. Ele voltar para cima aqui e rejeitar e não começar a ganhar força para subir, aí fica ruim. Mas até então ele só caiu direto. Se ele só caiu direto, uma hora essa queda acaba. A queda não dura para sempre. Uma hora acaba. Então, até então, fazer compras, na minha opinião, é muito válido. O chato é o quê? É rejeitar aqui na recuperação. É isso que eu não quero ver. Então vamos acompanhar. Então é isso que eu quero que vocês comecem a entender, sabe? Parar de ficar culpando a galera, de ficar falando que ninguém sabe de nada. Não é assim, gente. A análise é pra gente mapear bons momentos de compra, tá? O fundo exato, a direção do mercado exata, ninguém vai conseguir saber, porque ninguém tem controle do que acontece nos Estados Unidos. O mercado é dinâmico, beleza? Então é isso. Vamos ver aqui coisas que eu tô achando bem interessante. Ele tá mostrando aqui um bom sinal de que vai querer se recuperar. E para quem acompanha minhas postagens, ó onde veio. Ó onde veio o long short ratios, bem no mesmo ponto de reversão de setembro do ano passado. No mesmo ponto de reversão de setembro do ano passado, ele bateu nesse mesmo ponto aqui e começou a cair o long short ratios e o gráfico começou a subir. E olha onde ele veio. E olha o que está acontecendo. O long short ratios está descendo, né? A manada está shortando.
e o gráfico está subindo. Então essa métrica aqui ela é muito boa. Essa métrica aqui ela é muito boa, tá? Eu gosto muito, eu pretendo um dia fazer um vídeo sobre isso aqui. A única coisa que eu não estou gostando de ver é o Open Interest caindo. O Open Interest caindo com o gráfico subindo. Isso eu não estou gostando muito, mas tá bom. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer no mercado, beleza? A questão das ordens de baleia. Aqui com as ordens dos baleias, não tem muita novidade não, tá? A gente tem umas ordens aqui para segurar, caso ele venha abaixo de 90k de novo, que ele chegou até 89 e pouco, né? Então a gente tem umas ordens aqui para segurar. Pode ser que volte aqui, pode ser que não volte, eu não sei. Acima não tem muita coisa, tá? Tem um pouco de liquidez, o que é bom. Essas vendinhas aqui é bom porque isso vai atraindo o preço, tá? Para cima. Se não tiver nada, o preço não vai para cima. O preço vai para onde tem negociação. Então é bom ter essas ordens de venda aqui pequenas, porque vai chamando o preço. Tem só uma ordem grande aqui. Só que essa ordem, eu vou falar para vocês, essa ordem de 924 bitcoins, que está em 101.400, eu acompanho essa ordem faz tempo. Essa ordem começou lá no 126k. E conforme o Bitcoin ia caindo, essa ordem vai descendo, descendo. Então o que eu acredito que isso seja? Provavelmente algum baleia shortou o mercado e essa ordem é o stop dele. Isso aí é uma ordem de stop, porque a ordem de stop ela também entra como uma venda, né, a limite no caso. Então eu acredito que isso aqui seja um short e o cara tá só descendo o stop, o baleia tá só descendo o stop dele conforme o Bitcoin vai caindo. Começou lá em 126k, foi descendo, descendo e hoje está em 101.400, beleza? Então no geral é isso. Então, no geral, é isso. Assim, eu vejo bons sinais. Não sei se vai ser o fundo, não sei se o mercado vai reverter a partir de agora. O que interessa para mim é estar bem posicionado, sabendo que o mercado está em medo extremo, a sardinha está desistindo, todo mundo falando em bear market, né? E os baleias comprando, né? Entrando muitos dólares nas corretoras que eu estou acompanhando. Então, tudo isso é muito bom. Volume também, muito bom. Igual eu falei para vocês, para quem acompanha os posts, né? Vai ter expansão monetária, né? Expansão de liquidez a partir do mês que vem lá nos Estados Unidos. Então, o Bitcoin ele foi subindo ao longo de 3 anos em contração de liquidez. E a partir do mês que vem a gente começa a expansão de liquidez, galera. Não quantitative easing, né? Porque o quantitative easing ele é feito só em momentos de crise. Mas o Banco Central tem outras políticas monetárias, não é só o quantitative easing. Então, assim, a gente vai ter sim expansão de liquidez nos próximos meses. Então, isso me deixa muito otimista em estar posicionado agora, nesse momento difícil do mercado, para colher os frutos quando o mercado começar a subir. E, geralmente, as altcoins, elas só sobem quando está em fase de expansão de liquidez. A história mostra isso, tá? Eu fiz um post lá mostrando um estudo que um cara fez, o Luan FX, e que mostra esse estudo, que é o que eu venho falando para vocês já nos vídeos, que vai ter expansão de liquidez e é ali que o mercado vai subir de verdade. Então eu tenho que me posicionar nesses momentos difíceis do mercado, que ninguém acredita no mercado, que está tudo desvalorizado, tá? É nesse momento que eu tenho que estar me posicionando. Outra coisa interessante que eu quero mostrar é sobre as altcoins. Galera, nem sempre eu vou conseguir fazer vídeo, porque eu deixo para fazer vídeo só uma vez na semana, quando eu vejo algo interessante no mercado ou quando eu quero ensinar alguma coisa nova. Mas eu estou sempre postando as coisas aqui no canal. Vocês vêm aqui no canal e vem na parte aqui, ó, tem vídeos, vocês vêm aqui em posts. Eu estou sempre postando coisas aqui, ó. E eu postei uma estratégia que eu uso com altcoins, tá? Para ensinar, não para dar uma dica assim, falar, ó, compra agora. Não, eu não faço esse tipo de coisa. Cada um tem que ter a sua análise. Meu objetivo é ensinar vocês a vocês não dependerem de YouTubers para investir. É vocês investirem com a própria análise de vocês, ter a independência de vocês. Mas aqui eu ensinei uma estratégia, ó. Ó, o que eu falei ontem à noite? Mais uma vez as altcoins estão sem liquidez para cair. Nesses momentos eu gosto de comprar altcoins ou fazer longs, né? Long alavancado, porque elas tendem a dar um pump para cima para buscar liquidez, igual aconteceu uns dias atrás, movimento rápido, enfim, blá blá blá. E é isso. O que aconteceu aqui, ó? Aí aqui eu comecei a postar, ó, no mercado futuros é batata, ó, dinheiro rápido, ó. As altcoins não têm liquidez para cair com Bitcoin, elas sobem.
Aqui, ó. Onde estava a Solana? 134. Já tinha subido um pouquinho. Ó a Celeste, 80. Agora olha aqui no gráfico aqui. Ó a Solana onde está agora, 141 dólares, subiu. A Celeste está 81, mas ela chegou a quase 83 centavos hoje. Então vocês estão vendo que as altcoins deram um pumpzinho, o Ethereum também deu pump. Então as altcoins elas deram um pumpzinho, tá? Então acompanha, galera, acompanha os posts que eu ensino muita coisa lá nesses posts aqui do canal, tá bom? Isso aqui é uma estratégia que eu uso e eu vou explicar para vocês. Pera aí. Ó, isso aqui eu postei hoje aqui, ó. Olha a Solana, 141, ó, a Celeste, quase 83 centavos. Tá vendo? Então acompanha os posts, galera, porque eu ensino muita coisa lá. Eu ensino muita coisa nos posts para vocês estudarem e aprender a fazer sozinho. Isso aqui é estratégia de mercado futuros. O que acontece? Eu vi ontem o Bitcoin despencando, chegou a 89k. E as altcoins não caíam, a dominância começou a cair para menos de 59%. E as altcoins não caíam. Isso acontece por quê? Porque elas não têm liquidez. Não tem liquidez para cair. Então isso é o que? Fundo de altcoins. Fundo de altcoins. Não um fundo de mercado assim para elas subirem para sempre. Mas um fundo ali para elas dar um pumpzinho para cima. Para buscar liquidez. Então nesses momentos eu gosto de comprar ou abrir long alavancado para pegar esse pumpzinho delas. Eu pego esse pumpzinho delas, elas vão subir. E aí, você estando no futuros, por exemplo, alavancado, pô, você faz 200%, 300% de lucro ali rapidão. Nesse pumpzinho delas, aí você vai lá e vende, faz teu lucro, tira, né? Porque depois que elas buscarem essa liquidez, elas vão cair de novo, né? Esse pumpzinho é só para elas buscarem liquidez. Então isso é uma estratégia que eu uso e que funciona muito bem, tá? Muito bem. É muito importante entender esse negócio de liquidez, tá? Importante demais. Mas é isso, uma estratégia que eu uso, dá para usar no spot também. Eu não vou me surpreender se acontecer igual uns dias atrás, se a gente vê umas altcoins subindo 30%, 40%. Não vou me surpreender, porque quando acontece isso do Bitcoin despencar e as altcoins não caírem, não ter liquidez para cair, elas dão um pump depois, elas dão uma subida para pegar a liquidez depois, mesmo que seja para cair de novo, tá? Então tá aqui, ó, a Solana foi para 141, 7%, ó. Pô, 7% você alavancado em 20x, 30x, pô, é um lucro bom já, tá? No mercado futuros. Então é uma estratégia que eu uso, tá? Então acompanha os posts, eu ensino muita coisa. Mas lembrando, é sempre um dinheiro ali que a gente não precisa, que não faz falta, né? Porque se o Bitcoin acelerar a queda e as altcoins caem, né? Então tem sempre que ser um dinheiro ali que a gente não se importa, tá? Né? Não precisa ser muito dinheiro não, tá bom? Então é isso. O Bitcoin também, quando eu fiz aqueles posts lá, esse post aqui, ó. Quando eu fiz esse primeiro post aqui falando das altcoins, o Bitcoin estava em 89k. Onde que ele está agora? Tá em 93.400 e pouco. Tá vendo? Então até o Bitcoin subiu, né? Então essa estratégia é muito bacana. Então acompanha os posts, tá? Que eu ensino muita coisa lá, certo? Então no geral é isso. Segue a análise. Tô otimista com o mercado. Minha análise não foi o fundo perfeito? Tá bem, não foi o fundo perfeito porque eu não tenho como controlar o que acontece nos Estados Unidos. Mas ainda assim, foi uma boa análise, foi um bom momento de estar posicionado, tá? Tanto que o preço respeitou ela certinho, mas veio notícia, né, do Banco Central americano e aí desabou. Mas assim, bom momento de compra, ainda vejo como um bom momento de compra. Então eu tô bem otimista, é isso. Tô otimista, eu acho que é um bom momento de estar posicionado, pensando no que vai vir depois quando começar o período de expansão monetária, certo? Então é isso, galera. Assim, vocês não precisam seguir exatamente o que eu falar aqui nos vídeos, né? O importante é o quê? Que eu quero ensinar vocês, né? Para que vocês possam tomar as próprias decisões de vocês. Então vocês não precisam seguir tudo que eu falo, mas presta atenção nas coisas que eu falo, absorve o conteúdo, absorve o conhecimento, tira um aprendizado para vocês colocarem isso na prática, né? Nas decisões de vocês, tá? Porque, assim, pega o que eu ensino, galera, porque eu não sou só um analista comum que fica analisando ali o mercado ali, spot, investimento. Galera, eu sou um cara que eu também opero futuros, tá? Então eu tenho métricas, eu tenho
parâmetros, projeções que eu faço de mercados futuros para traçar alvos de preço, tá? E vocês podem ver que quando eu, lá nos posts pelo menos, quando eu posto lá, eu sou bem assertivo, tá? Eu posto lá, eu postei lá que ia cair no dia que o Banco Central anunciou lá que não ia cortar juros, talvez. Eu falei, galera, vamos, azedou e vamos buscar fundo. Então, das altcoins eu também, tá? Então, assim, eu não sou um analista comum, eu sou um cara que opera futuros, tá? Eu tenho alvos, eu tenho projeções, tá? Métricas, tá? Então, tem muita coisa para ensinar para vocês, tá? Então, eu sei o que eu tô fazendo, tá? Eu sei o que eu tô fazendo nesse mercado aqui, vocês estão vendo que eu sei o que eu tô fazendo, tá? Então, mesmo que se vocês não for seguir, eu não quero que vocês sigam 100% o que eu vou fazer. Aprende as coisas, tá? Abre a mente para pegar o conteúdo, aprender, estudar. Porque isso vai ajudar muito vocês. Vai ajudar muito vocês, porque eu tenho muita coisa para ensinar aqui, né? E vocês estão vendo, estou mostrando para vocês que eu sei o que eu estou fazendo, não sou um analista comum que fica lá falando para comprar e vender em qualquer momento. Eu sou um cara que realmente opera isso aqui. Eu opero isso aqui. Então eu tenho métrica, tenho alvos, tá? Então eu sei o que eu estou fazendo, tá? Então busca aprender, tá bom? Com os conhecimentos. Então é isso. Se tiver alguma novidade aqui do Bitcoin, do mercado, se tiver alguma novidade eu trago mais um vídeo aqui para vocês. Tamo junto!